Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente consegue pegar alguns dados ali do enunciado e aplicar aqui. A primeira coisa, as ondas eletromagnéticas, então a velocidade delas é 3 vezes 10 na 8, são emitidas ao longo de uma cavidade ressonante, que é essa daqui que eu desenhei, com comprimento de 36 centímetros, que é 0,36 metros. Suponha que se forma um padrão de onda estacionária, que é a formação dos harmônicos, com nós nas suas duas paredes metálicas. Ou seja, nas duas extremidades a gente tem nó, que é essa partezinha que se encontra menor aqui, né, na interferência destrutiva. Então, com esses nós, a gente tem que ter a formação dos harmônicos de forma que haja essa interferência destrutiva nas extremidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente já tem a frequência, é qual é o valor do comprimento de onda. E daí é só aplicar na equação normal aqui da velocidade. 3 vezes 10 na 8 é igual a lambda vezes a frequência, que é 2,5 GHz. O próprio enunciado já fala que o giga é 10 na 9, então fica 2,5 vezes 10 na 9. O comprimento de onda é 3 vezes 10 na 8 dividido para 2,5 vezes 10 na 9, que é igual a 0,12 metros. Então, aqui a gente descobre quantos comprimentos de onda conseguem caber dentro desse comprimento aqui do tubo. Se um comprimento de onda é 0,12 metros, então em 0,36 metros cabem x comprimentos de onda, que é o que eu quero saber. Faz uma regra de 3 aí, multiplicação cruzada. 1 vezes 0,36 é igual a x vezes 0,12. Então, x é igual a 1 vezes 0,36 sobre 0,12, que é igual a 3. Então, dentro desse tubo vão me caber 3 comprimentos de onda. Como a cada pulso, né, eu tenho meio comprimento de onda, porque para a gente calcular o comprimento de onda tem que ser contínuo, né? Então, um comprimento de onda sobe, desce e vem. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, aqui eu tenho o segundo comprimento de onda e aqui eu tenho o terceiro comprimento de onda. 3 comprimentos, a cada 2 pulsos, um comprimento de onda. Então, esse aqui é o sexto harmônico, tá? Porque são 6 pulsos, né? Quando a gente tem as duas extremidades fechadas, que tem que ter nó nas duas extremidades, então o primeiro harmônico é um pulso, né? Na extremidade aberta também, tá? Nas duas extremidades abertas, só que ao invés do nó, é o ventre, né? Que é essa parte maior. Mas é igual, o primeiro harmônico é um pulso, o segundo harmônico é 2 pulsos, o terceiro harmônico é 3 pulsos e assim por diante. Então, sim, você vai formar 7 nós, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nós são formadas. O que pode acontecer nessa questão é o seguinte, ó, calcule quantos nós da onda estacionária existem entre as paredes da cavidade. Quando falo assim, ó, entre as paredes da cavidade, é desconsiderando os nós que estão aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esses nós que se formam nas paredes, né, eles são formados em cima da parede. Entre, quando a gente fala a palavra entre, é porque tá daqui até aqui, não conta as paredes. Por exemplo, entre as paredes é todo o espaço que existe no meio delas, mas não conta elas, entendeu? Então, é por esse motivo, porque a questão pede assim, ó, quantos nós da onda estacionária existem entre. Então, como esses dois nós aqui se formam bem em cima das paredes, entre as paredes, no espaço do meio, né, entre elas duas, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só você calcular o número de harmônicos a mais, tá? E depois que você calcula o número de harmônico, é só você subtrair os dois da extremidade. Por isso, com erro enunciado desse tipo, né? Quando a gente tem, calcule quantos nós essa onda estacionária produz. Aí sim você soma 1, né? Porque se a gente for pegar o número de nós produzidos por essa onda, então a gente tem 7. Mas entre as paredes, considerando ali que os nós das extremidades são formados nas paredes, a gente tem só 5. Apesar de na onda completa termos 7. Tá bem?